Olá, gente, continuando o nosso assunto de comunicação, eu quero falar hoje sobre a diferença entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles são totalmente diferentes em vários aspectos, não somente na forma física, mas também na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se expressar. É muito diferente. Existem diferenças assim que chegam a ser até engraçadas. Você talvez já tenha lido alguns livros, tem livros que falam sobre isso, da diferença do homem e da mulher, tem vídeos na internet que falam também sobre isso. E hoje eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa questão com vocês. Por quê? Muitas vezes existem falhas na comunicação, existem dificuldades na comunicação no momento do relacionamento, exatamente porque o casal ele não consegue entender que realmente o homem e a mulher são diferentes. Vamos começar falando pela maneira de pensar. O homem, ele tem um pensamento assim muito lógico, vamos colocar assim, muito racional. O homem é um ser mais racional, a mulher é mais emotiva, né? O homem pensa com a cabeça, a mulher pensa com o coração, né? Existe a diferença muito grande. Então, às vezes, aquilo que para o homem é isso e ponto final, para a mulher não, já envolve tantas outras coisas. Por isso que às vezes você vai conversar alguma coisa com a mulher que você está se relacionando e ela sente uma emoção, ela fala com todo aquele vigor, não, porque isso e aquilo outro, e eu me senti assim, e eu me senti daquele jeito, daquele, porque a mulher quando ela vai tomar uma conclusão sobre uma coisa, ela não vai tomar a conclusão pensando assim, olha, aconteceu isso, mais isso, menos isso, então é isso. Não, a mulher não vai pensar assim. Ela vai pensar assim, olha, eu senti isso naquele momento, e depois aconteceu aquela outra coisa que eu senti aquilo outro, e aconteceu aquela outra coisa que eu senti aquilo outro, então não tem como, porque meus sentimentos e aquela coisa toda. Porque a mulher, ela é muito mais sentimento, ela é muito mais coração, e o homem é mais razão. Então sempre a maneira de pensar do homem vai ser diferente de uma mulher. Às vezes o homem ele vai olhar uma casa, por exemplo, você que está aí noivo, pensando em casar. Aí estão vendo a casa para morar, ou para alugar, para comprar, não sei. Aí o homem chega na casa, a primeira coisa que ele pergunta é o valor da casa. O IPTU, quanto é, o condomínio, quanto é, se tem elevador, se não tem elevador, se vale a pena esse condomínio ou não. Ele quer colocar no papel razão. A mulher não. A mulher ela entra na casa, ela quer saber quantos quartos tem, se vai caber tudo que ela quer, se dá para ouvir o som dos pássaros, o que ela sente quando ela entra na casa. Talvez o homem vai olhar e falar assim, nossa, que preço bom, a casa está num bom estado, o preço é ótimo. A mulher vai chegar para ele e vai falar assim, ah, mas eu não sei, eu não senti, parece que não é a minha casa. Porque é diferente a maneira de pensar de um e de outro. Assim como também eu quero falar sobre a fala, né? A comunicação, a maneira de se expressar do homem e da mulher também são bem diferentes. O homem ele é muito sucinto normalmente, ele é muito resumido. A conversa de um homem se resume em aham, tá bom, tudo bem, não sei. Pronto, ele não tem mais nada para falar. Porque os homens, eles são assim, eles não são de falar muito. Normalmente, o homem não é de falar muito. Tem algumas mulheres que talvez estão olhando e estão falando assim, ah, mas eu conheço alguns homens que falam bastante. Mas essas são algumas exceções, porque o homem normalmente, ele não é de falar, de colocar muitas palavras, né? Eu acho engraçado, às vezes a Vanessa ela quer me perguntar alguma coisa, quer saber, por exemplo, como que foi alguma coisa que aconteceu na mocidade, ou aconteceu lá no Carisma. Ela pergunta assim, e aí, como é que foi tal coisa? Eu digo, ah, foi bom, foi benção. E ela, não, mas como foi? Foi bom. Ou seja, na minha cabeça, na cabeça do homem, ele já falou tudo, foi bom. Ela não perguntou como é que foi? Foi bom. Na cabeça da mulher, quando ela faz essa pergunta, ela está querendo saber os detalhes, e que hora aconteceu, e como é que o pessoal estava, se estava vestido assim, se estava vestido daquele jeito, se falou dessa forma, se falou daquela forma, porque a mulher, ela se expressa com detalhes, ela se comunica com detalhes. Normalmente você vai ver as mulheres falando muito. Por quê? Porque elas se comunicam com detalhes. Ah, tal dia eu fui em tal lugar e estava assim, assim, assado. Eu peguei uma roupa assim, assim, assado. Estava me sentindo assim, assim. Eu vi fulano, vi ciclano. Conversei com ciclano estava bem. Homens, eles são diferentes.
Se você fizer, eu lembro de uma vez que a gente fez uma reunião de homens e mulheres separados, do pessoal lá da Mocidade, e a Vanessa. Cada um ficou num canto. As mulheres ficaram lá na casa de uma das pessoas lá da equipe, e as mulheres conversaram sobre isso, sobre aquilo outro, mais aquilo outro. E nós, homens, ficamos num apartamento do outro rapaz lá da equipe. O que a gente fez? Homens, como sempre, ficamos na frente da televisão, jogando videogame. Bom, beleza, vamos jogar? Vambora, opa, acabou. Aí a Vanessa chegou, e aí, o que vocês conversaram? Conversamos bastante, foi bom? Foi ótimo. Conversaram sobre o quê? Nada. Nada. Porque é assim, existe essa diferença. Quando dois homens se encontram, eles se cumprimentam. Oi, tudo bom? Bom, beleza, como é que tá? Tá tudo bem. Quando duas mulheres se encontram, oi amiga, como é que você tá? O que você fez hoje? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O homem vai mostrar para o outro um presente que ganhou, o que já é muito raro de um homem fazer, mas se ele fizer uma coisa dessa, ele vai chegar e falar, rapaz, olha o relógio que eu ganhei, doido demais, não é? O outro vai falar, doido demais. As mulheres, quando vão mostrar um relógio, uma pulseira que ganhou, amiga, olha que pulseira que eu ganhei. Ela, que pulseira maravilhosa, onde você comprou? Comprei então. Aquela coisa toda. É diferente. Você precisa entender que é diferente. Você, mulher, você não deve esperar do homem com quem você está se relacionando reações de uma mulher. Você não deve esperar que você vai mostrar para ele o seu corte de cabelo e ele vai ficar maravilhado, arregalar os olhos e fazer gestos com a mão. Ai, seu cabelo ficou lindo. O homem não vai fazer isso. Ele vai te elogiar. Claro que o homem tem que estar atento. Por mais que nós homens às vezes não somos tão atentos a alguns detalhes, precisamos aprender a ficar mais atentos. Mas você, mulher, não pode esperar do homem uma reação de uma mulher. Não pode, porque o homem é homem. A maneira dele de se expressar é diferente da maneira de uma mulher. Às vezes a mulher espera que o homem, que o seu marido, ele seja a sua amiga. E o seu marido, ele nunca vai ser a sua amiga. Porque as mulheres, elas são expressivas. Elas não falam só com a boca, elas falam com gestos, elas falam com o olhar. Quando você vê duas mulheres conversando, uma regala o olho, a outra regala o olho também. Uma abre a boca mais assim, a outra abre a boca. Uma estica a mão para cima, a outra estica a mão para cima. Porque elas se comunicam com gestos, elas falam com gestos, elas falam com tudo que tem. Tudo elas usam para se comunicar. O homem já é diferente. Então não espere do homem essa reação. Assim como você, homem, não deve esperar que a mulher com que você está se relacionando haja como um homem. Que ela vá perguntar para você só o normal, que quando ela falar, quando você responder para ela como é que foi, você responder que foi tudo bem, que ela vai se contentar com aquele tudo bem, que ela vai querer assistir um jogo de futebol com você, entendendo tudo que está acontecendo. Não é assim. É diferente. As mulheres são diferentes dos homens. Enquanto nós não entendermos essas diferenças, nós vamos continuar tendo falhas na nossa comunicação. A dica para você é, saiba entender que vocês são, saiba compreender, tenha essa certeza, vocês são diferentes. Saiba entender e compreender as reações da mulher, você é homem, e você, mulher, saiba entender e compreender a reação do homem. Saiba lidar um com o outro. Saiba lidar com as reações um do outro. Quando você começa a entender que existem essas diferenças, tudo começa a ficar diferente, porque você começa a perceber, isso ela está fazendo porque as mulheres são assim mesmo. As mulheres vão entender, isso ele está fazendo porque os homens são assim mesmo. Nada disso é desculpa para você falar assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim, porque é assim que eu sou. Não, todos nós podemos ser ajustados, todos nós podemos melhorar a nossa comunicação. Você, homem, se incline a entender mais a sua esposa e a tentar reagir um pouco mais de forma que ela entenda você. E você, mulher, saiba entender mais o seu esposo e a reagir mais da forma como ele espera que você reaja. Claro que tudo tem que ter um equilíbrio. Não posso esquecer de falar que as mulheres, elas têm uma mente grande. Mulher guarda tudo. Mulheres têm uma memória maravilhosa. Elas se lembram de todos os detalhes, elas se lembram de tudo e nunca você vai encontrar uma mulher que nunca esteja pensando em nada. Nós homens já somos diferentes. Nós conseguimos pensar em nada. Às vezes a mulher olha pra gente, a gente está olhando assim pro canto,
vazio, pro infinito e além. Aí a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa chega para você e pergunta assim: o que você está pensando? Você vira para ela com a maior naturalidade e diz o quê? Nada. Estou pensando em nada. Como você não está pensando em nada? Pensando em nada. Já as mulheres não conseguem fazer isso. Porque as mulheres têm aquela coisa, é muita coisa na cabeça e pensa nisso, pensa naquilo. Enquanto está pensando na mãe, está pensando no cachorro, está pensando no filho, está pensando no presente, está pensando no shopping, está pensando no... tudo ao mesmo tempo. Já nós homens temos tudo separadinho, pensamos uma coisa de cada vez, quando não estamos pensando em nada. Saiba compreender essas diferenças. Quando você começar a compreender essas diferenças, seu relacionamento, sua comunicação vai melhorar muito mais mesmo. Que Deus abençoe vocês, até a próxima.